Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma quarta-feira de conhecimentos físicos. Nessa noite aí abrilhantada pela melhor matéria que existe, que é claro que é física, tá bom? Hoje a gente vai dar uma continuação na parte que a gente estava vendo sobre circuitos elétricos, tá bom? Aparelhos elétricos, como é que eles funcionam dentro de um circuito. A gente já passou por todos eles, pelo resistor, pela associação de resistores, por um gerador, tá bom? A gente já viu ele como é que ele funciona, os tipos de geradores que a gente tem. Então a gente vai dar uma revisada neles, fazer algumas questõezinhas que mexem em um circuito completo, não apenas em um circuito único, né? Não apenas com um componente do circuito, vários componentes do circuito trabalhando juntos para a gente ter um circuito elétrico completo. Bacana? Lá no final da aula eu deixei algumas dicas sobre consumo elétrico, sobre o que a gente pode fazer para economizar, consumo de energia, como é que a gente faz em alguns aparelhos que são os mais utilizados, como ar-condicionado, geladeira, aí mais utilizado nas residências brasileiras, tá bom? Algumas dicasinhas que vale a pena a gente comentar, justamente por causa dessa potência elétrica, desse consumo elétrico que a gente tem diariamente. Você todo dia usa aparelhos eletroeletrônicos para carregar o seu celular, para ligar sua TV, para ligar sua geladeira, e isso não é de graça, isso é pago, tá bom? Então, a gente precisa saber como economizar, claro, com a intenção ali de guardar aquela graninha no final do mês. Bacana? Então, vamos em diante que a gente tem muita coisa para conversar. Nosso objeto de conhecimento hoje são circuitos elétricos simples, realização de cálculos de tensões elétricas, resistência e intensidade de corrente, em circuitos compostos por diferentes componentes. Ok? O objetivo de hoje é compreender o funcionamento de circuito elétrico simples e revisar o funcionamento dos circuitos com cada aparelho presente neles. E a gente, claro, vai fazer algumas questõezinhas que são as principais partes aí das nossas aulas, tá bom? Lembrando que a gente está cada vez mais perto da semana de provas, né? Das nossas provinhas aí. Já começando o último bimestre do ano. Então a gente vai dar uma revisada e fazer umas questõezinhas, claro, para a gente poder ter uma prática, beleza? No sentido de revisar, a gente começa pelo mais básico de todos, ou seja, pelo começo de tudo. Se eu estou estudando circuito elétrico, é claro que eu vou precisar entender corrente elétrica. Uma corrente elétrica é um fluxo, tá bom? De quê? De elétrons. Tudo que é corrente é fluxo. Por exemplo, uma corrente de água é um fluxo, né? Um caminho de água. Uma corrente de ar é um fluxo, é um caminho de ar. Então, uma corrente elétrica é um fluxo, tá bom? É uma corrente de elétrons que a gente tem ali dentro, fazendo aquele caminho dentro daquele sistema. Então, quando eu tenho vários elétrons fazendo o mesmo caminho, eu digo que eles produzem uma corrente, uma continuidade elétrica. Bacana? Corrente elétrica designa um movimento ordenado de cargas elétricas, tá bom? Partículas eletrizadas, chamadas de íons, que é quando eu vou ter uma associação de partículas, ou então os próprios elétrons, tá bom? Lembrando aí que o elétron, ele é a principal parte do show. E a carga elementar de um elétron é dada por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá bom? Seria a unidade lá de carga elétrica. Então, quando eu tenho essa parte, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? Essa carga, gente, é dada para o elétron por quê? Porque ela é a menor carga natural. Ou seja, na natureza, a menor quantidade de eletricidade que a gente pode achar é de 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga desse elétron. Bacana? Existem cargas maiores que ela, mas também existem cargas menores que elas. Matheus, tu acabou de falar que essa é a menor carga que a gente pode achar. Como assim existem cargas menores? Olha, essa é a menor carga natural. Ou seja, na natureza, o menor valor que a gente vai achar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando você vai para cargas menores que essas, são cargas artificiais. Ou seja, nós, seres humanos, dotados de toda a inteligência que a gente tem, teve que quebrar essa carga em partes menores, com algum objetivo, tá bom? Como, por exemplo, o funcionamento de uma usina nuclear também usa cargas menores que essas, lá na composição de grafite. Então, a gente tem que entender que existe um motivo.
mas não é natural, bom? Dentro de um sistema condutor. Esse sistema apresenta uma diferença de potencial elétrico, tá bom? Uma DDP. Ana, deixa eu até botar aqui no marca-texto, fica melhor da gente entender. O que é essa diferença de potencial? Essa diferença de potencial elétrico, tá bom? É uma D. Cadê? Ah, achei, pronto. É uma DP. Olha aí. Essa DDP ou tensão elétrica. DDP justamente porque são as iniciais de diferença de potencial. Bacana? Então a gente tem essa sensação de DDP dentro do sistema. Os melhores condutores metálicos, ou os melhores condutores elétricos, desculpa, são os metais, tá bom? Claro que a gente já sabe disso aqui. Você enfiar um ferro dentro da tomada, você vai pegar um choque muito louco, justamente por causa dele ser um excelente condutor. Por outro lado, os materiais que dificultam a movimentação dos elétrons são chamados de isolantes, tá bom? Então você tem como os condutores, os metais, o resto são isolantes. Exemplos dele: madeira, plástico e papel. Eu quero que você entenda o seguinte ponto. Esse cara fala de materiais que dificultam, olha aí, materiais que dificultam a movimentação do elétron. Em momento algum, ele falou de materiais que anulam a movimentação dos elétrons. Então, isso aqui é muito importante para você ter ideia. Material isolante não é aquele que faz com que não exista corrente elétrica. Existe sim corrente elétrica dentro do material isolante. O que não existe o que acontece é a dificuldade de você passar por esse material. Então, como os elétrons têm muita dificuldade em passar por esse material, você não consegue ter uma produção de carga elétrica muito grande. Então, você não tem uma energia, uma corrente elétrica muito grande. Bacana? Mas você tem sim. Se alguém disser para você que madeira, plástico e papel não conduz corrente elétrica, é falso, tá bom? Uma alternativa caiu no vestibular. Materiais isolantes, como madeira, plástico e papel, não conduzem corrente elétrica de forma alguma. Verdadeiro ou falso? Falso. Eles conduzem sim corrente elétrica, mas num nível tão baixo, por causa dessa dificuldade de movimentação dos elétrons, que você não chega a sentir. Então não é que ele não conduza, ele só conduza de uma forma muito limitada, tá bom? Há três tipos de condutores. Condutores sólidos, caracterizado pelo movimento de elétrons livres. Exemplo aí que a gente tem para condutor sólido. Condutor sólido seria um pedaço de metal, tá bom? Pedaço de metal é um exemplo clássico de condutor sólido. Condutor líquido, movimento de cargas positivas e negativas, é tudo aquilo que tenha uma solução. Por exemplo, uma pilha. Dentro de uma pilha é uma solução química, então ele está no estado líquido ali. Gasoso, movimento de cátions e ânions. Exemplo, uma lâmpada. Tá bom? Dentro da lâmpada existe gás, e esse gás conduz corrente elétrica. Então você tem três tipos de condutores: sólidos, líquidos e gasosos. Ok? A corrente elétrica ela tem uma intensidade, ou seja, ela tem um valor que pode ser calculado. A intensidade da corrente elétrica é representada pela letra I. Designa a quantidade da carga, ou seja, quantidade de carga elétrica, que atravessa um condutor em um determinado intervalo de tempo. Então, intervalo de tempo aqui. No sistema internacional, a sua unidade de medida é o ampere, tá bom? Olha aqui, sistema internacional, unidade de medida é o ampere. Sendo calculado através da seguinte expressão: I, que é a quantidade da corrente elétrica, é igual a carga sobre o intervalo de tempo. Que é essa partezinha aqui que você vê. Então, se a corrente elétrica é dada em ampere, então eu tenho que 1 ampere é igual a uma quantidade de carga, ou seja, 1 coulomb em 1 segundo.
Então, o que seria, por exemplo, uma corrente de 30 amperes? Uma corrente de 30 amperes, gente, seriam 30 coulombs passando em 1 segundo, ok? Essa quantidade aí. Um exemplo aqui para você. 30 amperes seriam iguais a 30 coulombs por segundo, né? Em 1 segundo aí. Então, você teria essa situação como exemplo dentro do sistema. Bacana? Então, já que a gente revisou corrente elétrica, a gente pode achar uma forma de calcular. Olha assim, pela secção de um condutor de eletricidade, passam 15 coulombs a cada minuto. Qual a intensidade da corrente elétrica desse condutor? Então, você tem uma quantidade de carga de 15 coulombs. Tem um intervalo de tempo de 1 minuto. Qual seria a quantidade de amperes desse condutor? Beleza. Então, vamos lá. A minha quantidade de eletricidade é igual à quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Bacana. Então, como é que seria o meu cálculo dessa corrente elétrica? A corrente elétrica seria igual. Quanto é de energia? 15. E quanto é de tempo? 1 minuto. Só que cada minuto possui 60 segundos. Então, eu tenho que levar para a unidade correta, tá bom? Para que em cima possa estar em coulomb, embaixo possa estar em segundo. Então, qual seria a minha corrente elétrica? Seria 15 sobre 60, ou seja, aqui daria um total de 0,4, né? 0,4 em relação... Opa! 0,4 não. 15, 30... não, 0,4 mesmo. 0,4 amperes, né? Seria essa passagem de corrente elétrica dentro desse meu sistema. Ok? Então, quando você tem uma corrente elétrica como essa, você tem que pegar e aplicar esse valor direto na fórmula, para que você caia já naquela situação propriamente dita, né? Dentro desse sistema. Deixa eu fazer bem aqui, só essa conta. Então, 15 por 60, não estou feliz com a conta. Se tiver dúvida, vai para o papel. 0, 0, aqui, morre, morre. 2, 12, sobra 3, 5, 0. É 0,25. 60 é 4 vezes maior que 15. Estava com isso na cabeça. Desculpa aí. Então, a nossa corrente elétrica é de 0,25 amperes, tá bom? Dentro desse meu sistema aí. Ok. Sabendo essa questão, você consegue fazer essa questãozinha aqui. Por um condutor metálico, passam 2 vezes 10 a 20 elétrons durante um intervalo de 4 segundos. Determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa o fio e assine a alternativa correta. Lembrando que a corrente elétrica é igual à quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Porém, a quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Ele já te deu quem na questão? O número de elétrons, o valor de N, e ΔT, que é o valor de 4 segundos. E aí você consegue achar a corrente. Bom, pedi 2 minutinhos para que vocês possam tentar a questão.
Você pega uma questão sobre quantidade de carga dessa forma, você não pode aplicar ela direto. Você tem que achar a quantidade de carga presente no sistema. Quantidade de carga seria igual N, que é o número de elétrons, 2 vezes 10 elevado a 20, vezes a carga elementar, que eu acabei de falar para vocês que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Notação científica, o que é que eu faço? Multiplico os valores, tá bom? E somo os expoentes. Então, fica 20 menos 19. Faria a relação aí entre os expoentes da equação. 2 vezes 1,6 daria aí quanto? 3,2, né? Vezes 10 elevado a quanto? A 1. Então, isso aqui daria a mesma coisa que 3,2 vezes 10, porque todo número é elevado a 1 é ele mesmo, e 3,2 vezes 10 daria 32 coulomb. Achando esse valor de coulombs, é que eu posso pegar e aplicar onde? Lá na equação da corrente elétrica. Então, qual seria o valor da minha corrente? Minha corrente daria quantidade de coulombs, 32 dividido pelo tempo, 4 segundos. Beleza? 32 dividido por 4 daria quanto? 8, né? 8 amperes. Então, você teria uma corrente valendo aí 8 amperes. Bacana? Nosso gabarito seria letra B. Lembrando que quando você pegar uma questão assim, primeiro você calcula a quantidade de carga, depois você calcula a corrente elétrica, beleza? Não faça o processo inverso. Primeiro quantidade de carga, depois corrente elétrica. E nem pense em momento algum por isso aqui, ó, tá bom? Isso é extremamente errado. Essa ponte não existe. Então não pegue o número de elétrons e bote na equação da corrente elétrica, não. Vai dar sempre errado. Em 100% das vezes vai dar errado. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Próximo integrante do circuito elétrico que a gente tem que revisar é o resistor. Denominamos resistor todo elemento do circuito que tem como propriedade principal a sua resistência elétrica. O que é uma resistência? É uma coisa que se opõe à passagem. Então, se eu estou falando de resistência elétrica, eu estou me opondo à passagem da corrente elétrica. Poderemos dizer ainda que o resistor é aquele elemento do circuito cuja principal função é converter energia elétrica, essa definição é bem melhor, em energia térmica. O resistor é representado de duas formas em um circuito. Ou ele é um quadradinho com um R em cima ou dentro, ou ele é esse dentado, esse tracejado aí, que seria a aparência que ele tem em um circuito elétrico. Mas lembrando que sempre em um resistor, você vai ter a entrada de energia elétrica e a saída de quê? De energia térmica, ok? Então, você teria essa relação dentro de um resistor. Sempre vai entrar energia elétrica e sempre vai sair energia térmica. Sempre vai ser essa sensação aí dentro do sistema. Bacana? Beleza. Então, você teria essa parte importante aí de resistor. Matheus, e essa parte de que sua principal propriedade é resistência elétrica? Sim, é verdade. A principal parte de um resistor é sua resistência elétrica. Mas não é a função dele, tá bom? A sua função é converter energia elétrica em energia térmica. Todo aparelho que você botar na tomada e esquente é um resistor. E o resistor ele pode trabalhar, além de trabalhar sozinho, ele pode trabalhar separado. Quando eu trabalho com resistor sozinho, eu chamo de resistor isolado. Quando eu falo de um resistor isolado, ele atende à primeira lei de Ohm, onde a DDP é igual a R vezes I. Bacana? U seria a minha diferença de potencial. R seria a minha resistência elétrica. E o valor de I seria quem? Seria a minha corrente. Bom, seria aí a minha
corrente elétrica. Tá, todo resistor, gente, obedece essa lei. Todo resistor ohmico aí obedece a essa querida lei, primeira lei de Ohm. Isso faz com que resistores possam ser utilizados sozinhos e em série ou paralelo, associados. A gente não usa muito resistores sozinhos, a gente usa mais eles, claro, associados. Se você pegar uma placazinha, né, uma placa de circuitos, você vai ver que existem vários resistores trabalhando junto dentro do sistema. Então, a associação de resistores é uma placa de circuito. Bacana? Entre os inúmeros modos de associar esses elementos, há, contudo, dois tipos básicos que deverão ser enfatizados. São eles: a associação em série e em paralelo. Bacana? Muitas vezes, esses dois tipos de associação comparecem simultaneamente em um circuito, constituindo assim uma associação mista. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês saibam, não são três tipos de associação. São dois tipos de associação, série e paralelo. Só que às vezes elas aparecem juntas. Quando elas aparecem juntas, eu tenho uma associação mista. Bacana? Esse tipo de associação que eu chamo de associação mista. Quando eu faço uma associação em série e em paralelo. A resistência equivalente é o que a gente vai atrás. Resistência equivalente é a resistência que um único resistor deveria ter para que, suportando a mesma tensão da associação, seja percorrido pela mesma intensidade da corrente elétrica. Quando ele fala assim de um único resistor, eu estou falando de uma mesma intensidade de corrente elétrica para o sistema. O que é que eu quero dizer com isso? A associação de resistores tem vários resistores em série ou em paralelo, tá bom? Quando eu falo de resistência equivalente, é a soma, tá bom? É a soma de todas as resistências da associação. É isso que eu quero dizer quando eu falo de um resistor resultante. É a soma de todas as resistências da associação. Ok? Isso aqui, gente, é importante frisar, porque quando eu vou falar de associação de resistores, eu vou estar falando de um conjunto completo. Eu não vou separar os resistores nas suas funções. Eu estou falando de todo mundo junto. Em termos de consumo de energia, o circuito original e o equivalente são idênticos. Então, eu tenho que fazer com que a associação, que é o circuito original, e o equivalente tenham o mesmo valor. E é isso que a gente aprende ao calcular. Um resistor simples aí, ó, seria uma lâmpada. Você tem um gerador que produz uma diferença de polos, ó, DDP. Por isso que a pilha tem um polo positivo e um polo negativo. Essa diferença produz uma corrente elétrica. Olha a corrente passando aí. E quando a corrente passa na lâmpada, faz com que ela acenda, fazendo com que aquela lâmpada esquente. Ou seja, ela está transformando energia elétrica em energia térmica. Ok? Vamos falar de cada um dos tipos de associação. Primeiro, associação em série. Associação em série significa uma sequência, tá bom? Apresentamos uma sequência mostrando 3 lâmpadas incandescentes, que podem ser consideradas resistores, associadas em série. A representação esquemática do circuito e o circuito final equivalente. Então, você tem 3 lâmpadas. Para simplificar, o que é que eu faço? Eu transformo aqueles desenhos de lâmpadas em 3 símbolos de resistores. Resistor 1, 2 e 3. E para simplificar mais ainda, o que é que eu faço? Eu pego esses 3 resistores e trabalho eles como se fosse um só. Como se tudo que está dentro dessa caixa roxa fosse um único resistor. E esse resistor eu chamo de quê? De resistência equivalente. Então, você tem lâmpadas associadas em série, representação esquemática, ou seja, representação simplificada, e, finalmente, o meu circuito equivalente. Como é que eu calculo a resistência equivalente de uma associação em série? Dizemos que N resistores
Estão associados em série quando são ligados de modo que o fim de cada um coincida com o início do seguinte, e são percorridos por uma mesma corrente elétrica. Qual é a principal característica de uma associação em série? Percorridos por uma mesma corrente elétrica, tá bom? Então, quem seria a minha resistência equivalente? Seria o primeiro, mais o segundo, mais quantos tiverem até o último. Então, para calcular a resistência equivalente em uma associação em série, basta somar R1 mais R2 mais R3 mais infinitos resistores que tiverem, mais até o Rn. Se for até o 5, R1, R2, R3 até o R5. Se for 3, R1, R2, R3. Se for só 1, ele é a própria resistência equivalente. Então, basta você fazer uma soma direta, bacana? Não tem mistério. Na associação em paralelo, como é que ficaria? Na sequência, a gente pega aquelas mesmas 3 lâmpadas do primeiro exemplo e associa elas em paralelo. Olha como é nossa representação esquemática e quanto equivale o final dos equivalentes, né? O circuito final. Peguei eles e botei, ó, de forma separada. R1, R2, R3. Percebam que cada resistor agora possui a sua corrente. Mas, para achar uma associação equivalente, eu tenho que fingir que todos eles são um só. Então, eu boto todo mundo dentro de uma caixa e trabalho eles como se fosse apenas um. E isso eu chamo de resistência equivalente, tá bom? Seria a resistência total do sistema, equivalente. Como é que eu calculo o valor da resistência equivalente de um resistor em paralelo? Dizemos que N resistores estão associados em paralelo quando são ligados entre 2 pontos, de modo a suportarem a mesma tensão. Então, qual é a característica para paralelo? A mesma DDP, ou seja, a mesma tensão. Percebam que todos eles estão entre os mesmos pontos. A resistência equivalente aqui, gente, é a soma dos inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais quantos resistores tiverem? 1 sobre Rn. Então, você teria vários valores de resistência aí. Aqui, a soma dos inversos na associação em série é a soma direta, tá bom? Soma linear. Então, você teria essas duas diferenças aí. Nossos exemplos, ó. A associação resistores ilustra... na associação de resistores ilustradas, determine. Letra A. O tipo de associação. Perceba que o final de um coincide com o começo do outro, né? Então, você teria uma associação em quê? Em série. Primeira coisa que você tem que ter ideia. É um tipo de associação em série. Uma característica fundamental desse tipo de associação. Qual é a principal característica desse tipo de associação? Mesma corrente elétrica para todo mundo. Então, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Ok? Então, aqui, ó, corrente que passa aqui é a corrente que passa aqui, que é a corrente que passa lá. Todo mundo com o mesmo valor de corrente. Qual o valor da resistência equivalente? Bom, eu estou na associação em série. Então, a minha resistência equivalente é a soma de todas as resistências. R1 mais R2 mais R3. Então, qual seria o meu tipo de resistência equivalente? 4, que seria o primeiro resistor, mais 8, o segundo resistor, mais 3, o terceiro resistor. 4 mais 8, 12, mais 3, 15. Unidade do resistor, a gente sabe. É o ohm, tá bom? Beleza. Um outro exemplo, só que com a resistência em paralelo agora. Qual é o tipo de associação formada pelos 3 resistores? Ó, percebam que eles não estão no começo de um final do outro. Então, esse tipo de associação é o tipo de associação em paralelo. Bom? Você teria um tipo de associação em paralelo. Uma das características fundamentais desse tipo de associação, todos eles possuem mesma tensão elétrica, ou seja, a mesma DDP.
E se eu quiser a resistência equivalente desses caras? Vamos lá. Ficaria 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, você tem que saber todos esses valores aí para que você possa trabalhar com as frações. Então, quem seria a minha resistência equivalente? 1 sobre a resistência equivalente seria igual. Faz o MMC. Mateus, eu sou muito ruim com MMC. O que é que eu faço? Cara, é simples. Você pega e multiplica todos eles. Multiplica todos os valores, certo? 8, 3 e 6. Só que 6 é múltiplo de 3. Então, o que é que você faz? Você pega o 8, multiplica com o menor múltiplo, já dá certo. 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 3 dá 8. Vezes 1 dá o próprio 8. Mais 24 dividido por 6 dá 3, né? Dá 4. Então, você teria aí 4 vezes 1, próprio 4. Mais 24 dividido por 8 dá 3. Então, a gente já vai fazer esse valor aí dentro do 3. Se não tiver nenhum múltiplo entre eles, você pode multiplicar todos. Se você não quiser se preocupar com múltiplo, multiplica todos da mesma forma. Sempre vai dar MMC. Ok? Então, você faz 8 mais 4, 12, mais 3, 15. Se você vai inverter de um lado, você pode inverter do outro também. Então, a minha resistência equivalente seria igual a 24 sobre 15. Você pode simplificar em cima e embaixo por 3, daria 8 quintos. Então, seria 8 quintos de ohm. Tá aí nosso valor da resistência. Beleza. Resistência equivalente é um pouco mais chato quando você fala de associação em paralelo, eu sei. Mas basta saber trabalhar com fração, que acaba dando tudo certo no final. E aí, questãozinha do Enem, fala o seguinte. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico faz uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E, e rotulou essas correntes em IA, IB, IC, ID e IE, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam os mesmos valores são, e quer saber em quais pontos as correntes são iguais. Bacana? 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Galera, vocês têm que prestar atenção nas correntes que possuem as mesmas definições. Se a corrente é ultrapassada apenas por uma lâmpada, se é passada por duas lâmpadas, se é passada pelas três lâmpadas. Primeira coisa que você tem que ter ideia é do ponto A com o ponto E. O ponto A ele está no começo de tudo, antes de qualquer divisão. Ou seja, antes de qualquer divisão, ele já existe. E o E está depois de tudo. Ele já está depois de todas as divisões. Então, esses dois pontos possuem as correntes totais do sistema. Beleza? Essas duas correntes aí são as que atuam dentro do meu sistema. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a corrente A é igual à corrente no ponto E. Tudo que falar o contrário já está fora. Ó, e A é igual a IE, e A é igual a IB, que é igual a IE, ainda está dentro. E C é igual a IB apenas, então está fora. E A é igual a IB, que é igual a IE, apenas. Pode ser que sim ainda. E C é igual a IB, apenas, também está fora. Então ficamos entre letra A, letra B e letra D. Só que a gente tem que entender o seguinte. Lâmpadas que percorrem a mesma quantidade de corrente têm sempre esse mesmo valor, tá bom? Então, as correntes que vão passar pelas lâmpadas sempre vão possuir esse mesmo valor. A corrente C está logo depois da lâmpada L1, assim como a corrente D está logo depois da lâmpada L2. Então, esse valor de corrente tem que ser igual. Por quê? Porque eles acabaram de sair de uma mesma lâmpada. E a corrente B? Olha, a corrente B é o resultado da divisão dessa com essa. Então, percebam que na B, ela ainda não passou por nenhuma lâmpada. Então, ela já não é igual a ninguém. E C acaba sendo igual a ID. Bom, corrente no ponto C acaba sendo igual a corrente no ponto D. Então, o nosso gabarito aqui, olha aí, já é a letra A. A letra D está mais falsa ainda, tá? Agora na parte de apenas. E A é igual a IB, que é igual a IE, e C é igual a ID, está certo. O problema é só esse IB aqui. A B, corrente no ponto B, não é igual a ninguém, tá bom? Justamente porque ela não tem nenhuma, percorre nenhuma lâmpada, nem coisa do tipo. Certo? Próxima questão fala o seguinte. A associação de eletrodomésticos e das lâmpadas na figura a seguir é do tipo, olha, você tem uma associação comum em uma casa, ok? Você tem uma rede elétrica que vem de uma rede de distribuição, a gente já falou disso. Antes disso, você tem circuito de força, usina hidrelétrica e afins. Então, você teria essa voltagem aqui. Essa rede elétrica seria de 110 volts presentes ao sistema. Quando eu tenho esses 110 volts presentes ao sistema, eu tenho um equipamento de segurança, que é o fusível, e tenho todos esses aparelhos ligados entre esses dois pontos de fusível. Então, esse primeiro aparelho, que é o aquecedor, está em paralelo com esse segundo, que é o rádio, que está em paralelo com a tomada, que está em paralelo com o interruptor, que está em paralelo com a lâmpada. Então, esse interruptor, ele liga todas essas tomadas, tá bom? Esse interruptor liga todas essas tomadas. Por quê? Porque está todo mundo em paralelo. Então, está todo mundo obedecendo a uma voltagem de quanto? De 110 volts. Então, é como se todo mundo tivesse em uma associação em paralelo. Não é série, porque você não tem cada um com sua corrente, é todo mundo. Desculpa, você não tem todo mundo com a mesma corrente, é cada um com a sua corrente. Paralelo seria a nossa resposta, letra B. Não é série e paralelo, porque você não tem uma associação mista, tá bom? Misto e misto, tá bom? Paralelo, série, estão fora aí dentro desse sistema. Então, é um tipo de associação em paralelo, como a maioria das nossas casas, tá bom? A associação em paralelo, ela funciona no seguinte fato. Por exemplo, imagina agora a sua sala da escola. Sua sala da escola tem 3 fileiras de lâmpadas, vamos botar aí. E tem 3 interruptores. Quando você desliga o primeiro interruptor, vocês apagam a lâmpada de todas as primeiras fileiras, tá bom? A primeira fileira de lâmpadas, vamos dizer que ela conta com 3 lâmpadas, apaga por completo. A fileira das lâmpadas estão em série. É uma mesma corrente para todo mundo. Então, quando eu apago o interruptor, eu apago todas as lâmpadas. Mas as outras 2 fileiras continuam acesas. Então, aquelas fileiras de trás, elas são em paralelo com a fileira da frente. Como cada um tem a sua corrente elétrica específica,
Então, todos eles estão em paralelo, porque eles são independentes, beleza? Eles têm valores aí que não se misturam. Se eu apagar um interruptor e desligar 3, 4, 5 lâmpadas só com o apagar de um interruptor, significa que aquela corrente passa pelas 3, 4 ou 5 lâmpadas. Isso classifica uma associação em série. As outras lâmpadas que ficarem acesas estão em paralelo com aquela outra associação, bacana? Que caracteriza a sua sala de aula como uma associação mista, tá bom? Você tem séries em paralelo e você tem associações em série e em paralelo, bacana? Nosso próximo aparelho para revisar são os geradores elétricos. Geradores são dispositivos capazes de produzir energia elétrica. Então, eles pegam qualquer outro tipo de energia e produzem energia elétrica a partir de outra forma energética. A energia produzida pelos geradores é chamada de força eletromotriz, carinhosamente chamada de FEM, F-E-M, tá bom? Simbolizado aí por esse E maiúsculo. A força eletromotriz, a FEM do sistema, ela tem essa característica de ser a força gerada por um gerador, que faz com que o sistema todo funcione. Geradores elétricos são dispositivos que convertem energia mecânica, química ou até mesmo solar em energia elétrica. Então percebam que eles pegam outro tipo de energia, mecânica, como se fosse um dínamo, né? O movimento ali das pás de um ventilador eólico. Química, uma pilha, uma bateria do teu celular. Usa uma reação química lá dentro para transformar em energia elétrica. Solar, placas solares, que a gente usa muito hoje em dia, né? Se popularizou demais, ainda bem, energia limpa e tem uma grande utilidade dentro do nosso sistema. A energia produzida por geradores pode ser usada para alimentar circuitos elétricos. Então, essa energia, que seria a FEM, a força eletromotriz, pode e vai ser usada para alimentar os circuitos, tá bom? Então, tudo começa no gerador. Como o próprio nome já fala, ele vai gerar energia para que esse sistema funcione. Beleza? Galera, mas a gente vai deixar essa parte de geradores para a próxima aula, tá bom? A gente vai dar um intervalozinho agora. Daqui a pouco a gente volta, continuando revisando geradores e depois chegando nas questões e na parte de consumo elétrico, para que a gente possa dar umas dicas também para te ajudar a economizar na sua conta de luz. Bacana? Então, a gente vai dar um rápido intervalozinho, 8h15, a gente está de volta. Bacana? Bom intervalo para vocês, até já já. Tchau!